Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil, coladinho um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CEMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Este conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana e eu trabalho na Escola Plauto Miró Guimarães, que fica situada no bairro Neves, no núcleo 31 de março. E eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma das nossas ciências humanas. Qual será essa ciência humana? O nosso objetivo da aula de hoje é identificar as características dos nossos lugares de vivência. Esses lugares de vivência é onde nós estamos. Ele é composto por várias coisas e vários fatores. Esses fatores são estudados por essa ciência. Qual ciência será essa? Essa ciência é chamada de geografia. Vamos acompanhar o que é a geografia. Acompanhem comigo o slide. Geografia. Geografia, ela é dividida em duas partes. Geo, que é igual a terra, e grafia, que é igual a descrição. Então, geografia é a descrição da Terra. É uma ciência que estuda o nosso espaço geográfico. O nosso espaço geográfico é composto por diversas paisagens. São elas naturais, culturais ou artificiais e também a nossa sociedade. O que é a nossa sociedade? A sociedade somos nós seres humanos, que somos os principais responsáveis por mexer nesse espaço cultural, artificial e natural. Essa ciência, ela é responsável
por todo o nosso espaço, por todo o nosso território. Convido vocês agora a observarem e ouvirem comigo um vídeo que fala sobre a geografia, que é essa ciência tão importante para nós, seres humanos. Essa paródia foi realizada pelos alunos do 2º ano do Colégio Marcelino Champagnat, que fica lá na região de Londrina. Acompanhem comigo. Se a geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Fenômenos do mundo em que vivemos, ela nos ajuda a explicar. Com a geografia nos localizamos e sabemos nos encontrar. O mundo se torna simples e assim podemos estudar. Com a geografia, relevos, planaltos e climas sabemos diferenciar. Com a geografia, o clima e o tempo nós vamos agora verificar. Assim todo dia, todos os fenômenos vão estar do lado de cá. Geografia, do lado de cá. Geografia. Se a geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Fenômenos do mundo em que vivemos, ela nos ajuda a explicar. Com a geografia nos localizamos e sabemos nos encontrar. O mundo se torna simples e assim podemos estudar. Com a geografia, relevos, planaltos e climas sabemos diferenciar. Com a geografia, o clima e o tempo nós vamos agora verificar. Assim todo dia, todos os fenômenos vão estar do lado de cá. Geografia, do lado de cá. A vida é agora, vê se não demora pra estudar. É só ter vontade e curiosidade e se informar do lado de cá. Muito bem, vocês viram que interessante que é essa paródia? Nós tiramos dela algumas palavras que são muito importantes para nós, para a nossa convivência e para a nossa evolução também. Acompanhem comigo quais são essas palavras. Localizar, apreciar, visualizar, conhecer, imaginar, diferenciar, explicar. Tudo que está relacionado com o tempo, com o clima, com os relevos e fenômenos mundiais e a nossa localização. Localização. Localização é a nossa palavra-chave da aula de hoje, porque nós vamos olhar e observar aonde nós estamos localizados. Nós somos eu e vocês. Prestem atenção comigo. Nós estamos localizados num lugar muito grande. Nós não temos noção do tamanho desse lugar. E esse lugar é chamado de universo. O universo é muito amplo, ele é muito grande e é composto de várias galáxias. Nós estamos situados numa galáxia e o nome dela é Via Láctea. É lá na Via Láctea que se encontra o nosso sistema solar. Observem comigo o nosso sistema solar. Olhem lá que ele é composto por 8 planetas. Vamos ler esses planetas? Quem tiver caderno pode anotar também. Vamos anotar esses planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. São 8 planetas. Anotaram? Conseguiram prestar bem atenção? Observando o nosso sistema solar, nós temos um planeta que é o mais importante para nós. Vocês aí, sabem me dizer qual é esse planeta?
Muito bem, é o planeta Terra. Nós estamos situados no planeta Terra. A Terra é um lugar muito grande. Nós não temos noção da dimensão do planeta Terra. Mas ela também está dividida por espaços territoriais. Quais são esses espaços territoriais? Vamos acompanhar comigo? Olhem lá o slide. Esses espaços territoriais são chamados de continentes. São 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Nós moramos numa parte desses continentes. Qual será o nome do continente que nós moramos? É o continente americano. Observem comigo que a América é dividida também em 3 partes. Nossa, professora, mas tudo faz parte de uma divisão? Sim, nós moramos em vários pedacinhos. A América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. O nosso país está localizado na América do Sul. Qual é mesmo o nome do nosso país? Vocês lembram? Ah, eu tenho certeza que sim. Muito bem, nós moramos no Brasil. Isso mesmo, o Brasil. Olhem como é lindo o nosso país. Mas ele também é dividido. Ele é dividido em estados. Nós temos 26 estados. Mas tem um estado que é o mais importante para nós. E esse estado, vocês aí de casa, sabem me dizer qual é o nome desse estado? Pensem comigo um pouquinho. Muito bem, é o estado do Paraná. Olhem como o nosso estado é grande. Ele é muito amplo também. E ele está dividido em vários municípios. E esses municípios são chamados também de cidades. Nós moramos em uma cidade. Qual será o nome da nossa cidade? Pensem um pouquinho. Ah, eu ouvi dizer Ponta Grossa? Muito bem, nós moramos na cidade de Ponta Grossa. A nossa cidade é muito grande. A nossa cidade é uma cidade belíssima, com várias paisagens naturais, vários monumentos históricos e tem uma história muito rica e muito valorosa para nós pontagrossenses. Mas essa cidade também está dividida. Se eu tivesse que ir até a casa de vocês, como eu faria para chegar até a casa de vocês? Pensem um pouquinho. Lembram da aula da professora Joyce, quando vocês falaram que tinham os pontos de referência? Muito bem! Os pontos de referência estão localizados em um lugar. Qual é o nome desse lugar? Sabem me dizer? O nome desse lugar é chamado de bairros. E dentro desses bairros também estão as vilas e os núcleos habitacionais. Olhem lá no slide como Ponta Grossa é imensa. Acompanhem comigo lá os bairros de Ponta Grossa. Conseguem anotar numa folhinha de caderno? São vários bairros. Observem e anotem. Qual bairro aí você está localizado? Aonde você mora? Qual será o nome da sua região? Pensem comigo um pouquinho. Vocês sabem. Vocês vão anotar e vão marcar para a professora qual é o lugar onde vocês moram. Nesses bairros estão localizados a nossa casa. Muito bem, a nossa casa. Como vocês já estudaram com a professora Carla, dentro das nossas casas estão as nossas famílias. E nessa época de pandemia, nós temos que cuidar das nossas famílias. Eu cuido de você, você cuida de mim. Nós temos que cuidar um do outro.
lavar bem as mãos, usar água e sabão, usar álcool gel e permanecer em casa. Podemos fazer esse combinado? Muito bem! Então agora que vocês sabem que nós estamos dentro do nosso bairro, dentro da nossa casa, com as nossas famílias, vamos anotar o nome dos nossos bairros, para que nós possamos lembrar de cada um deles depois. Vamos começar lá em cima. Periquitos, Boa Vista, Chapada, Jardim Carvalho, Órfãos, Nova Rússia, Centro, região central, Ronda, Contorno, Estrela, Uvaranas, Olarias, Oficinas, Colônia Dona Luísa e Caracará. Qual deles será que é o maior bairro de Ponta Grossa? Eu moro no bairro Neves. E vocês aí? Aonde vocês moram? Vamos pensar aonde será o nosso local, a nossa casa. Aonde nós estamos? E por falar em local, o ano passado eu trabalhei o nosso local na Olimpíada Brasileira da Língua Portuguesa com os meus alunos da Escola Plauto Miró Guimarães. Eu quero que vocês ouçam o poema que nós fizemos em sala de aula, que fala sobre a nossa cidade, o nosso local. O local onde vivo. Ponta Grossa é um ótimo lugar, excelente para morar, de beleza sem igual, com uma história fenomenal. Estudando o nosso local, descobrimos muitas surpresas, que a nossa taça de Vila Velha é escultura da natureza. Existem vários monumentos que contam nossa história, mostrarão muitos momentos presentes em nossa memória. Nosso time é o Operário, para nós é campeão. Esse time centenário mexe com o nosso coração. Andamos por nossa cidade, conhecemos muita gente, fortalecemos amizades, o coração fica contente. Nossa cidade é considerada princesa dos Campos Gerais. Bem cuidada e bem amada, se desenvolve cada vez mais. Ainda somos crianças, o futuro da nação. Depositamos muita esperança na qualidade da educação. Esse poema eu trabalhei com minha turma de 5º ano da Escola Plauto e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado o nosso local, porque Ponta Grossa é uma cidade que eu amo morar. Aproveitando o embalo da nossa aula, e eu tenho certeza que vocês prestaram atenção, que vocês conseguiram anotar, que vocês estão instigados a conhecer melhor esse local. Essa poesia vai deixar um quezinho para a nossa próxima aula. Mas, voltando aqui, eu quero que vocês prestem atenção nos nossos materiais que vocês aí em casa podem confeccionar. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem tiver com vocês em casa. E podem usar diversos materiais para fazer esse material que nós estamos expondo aqui. Vocês podem utilizar papel, recortes, copos plásticos, pratinhos, embalagens de bolo, caixas e diversos materiais que vocês tenham em casa, até os potinhos da mamãe, como nós vamos colocar no nosso slide da nossa tarefinha de hoje. Então, nós vamos montar esses materiais começando lá por mim, que estou na minha casa.
Não esqueçam que a minha casa está localizada em um bairro. E esse bairro está dentro da minha cidade. Essa cidade está dentro de um espaço um pouquinho maior, que é chamada de estado. Então, eu estou na minha cidade e no meu estado. Esse estado também está localizado num lugar um pouquinho maior, que é chamado de país. Então, eu estou na minha cidade, no meu estado e no meu país, que está dentro do meu continente. Qual é o mesmo nome do nosso continente? Muito bem, continente americano. Esse continente está dentro de um lugar um pouquinho maior, que é o nosso mundo. Como é mesmo o nome do nosso mundo? Ele é chamado de planeta. Planeta Terra. E o nosso planeta está aqui, dentro da Via Láctea no universo. E ele é composto junto com os outros planetas e fazem parte do sistema solar. Vejam só como uma coisa vai se encaixando na outra. Então, essa atividade vocês vão realizar em casa. Não precisa fazer muita coisa. Quem não tiver material, que nem esse que a professora está mostrando, pode fazer atividade com papel, com recortes. Quem não tiver atividade para imprimir, pode também fazer desenhos. Eu tenho certeza que vocês em casa sabem desenhar muito bem. E nós temos alunos muito criativos na nossa rede municipal de ensino. Posso contar com a criatividade de vocês? Ah, muito bem. Eu vou esperar as fotos de vocês e as atividades que vocês estão realizando na aula de hoje, na nossa aula de geografia. E eu quero colocar essas fotos e imagens na nossa próxima aula. Feito? Os alunos menores de primeiro e segundo ano não precisam fazer todo o material, porque nós não avançamos tanto com as crianças menores. Mas pode começar lá do eu. Eu que estou dentro da minha casa, que estou dentro do meu bairro, na minha cidade. Então, essa atividade vai ser colocada lá na nossa página da Secretaria da Educação e vocês podem procurar alguns exemplos também. Observe no nosso slide lá na telinha, que tem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados para fazer essa tarefa. Potinhos plásticos, copos plásticos, papel, embalagem de bolo e principalmente, gente, o desenho de vocês. O importante não é o material que vocês vão utilizar para a tarefa, mas o interesse em fazê-la e mostrar para nós aqui na TV Educativa que vocês fizeram a atividade com muito capricho e dedicação. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fico um abraço para vocês. Estamos morrendo de saudade e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly. Estou muito feliz da presença de vocês aqui. Gostaria de dar as boas-vindas aos alunos do segundo ano e terceiro ano. E não posso esquecer das professoras da Rede Municipal de Ensino. Bom, vamos lembrar da nossa aula passada? Sobre o que nós conversamos? Isso mesmo! Nós conversamos sobre a dengue. Vamos lembrar então o que nós conversamos? Vamos olhar ali na tela, né? Nós conversamos e vimos que o mosquito que transmite a dengue se chama Aedes aegypti. Ah, não se esqueçam, quem pica e transmite o vírus é o mosquito fêmea do Aedes aegypti. Ela voa abaixo e geralmente ela pica nos horários do período da manhã ou no final da tarde. Nós vimos também
como ocorre a transmissão. Para que ocorra a transmissão, o mosquito Aedes aegypti precisa estar infectado com o vírus da dengue. E quando ela pica, ela vai passar o quê? Através da sua saliva, o vírus. Outra coisa, vocês lembram que nós vimos os sintomas? Vocês lembram quais são os sintomas? Vamos olhar aqui na tela então para relembrar? Febre alta, dor de cabeça, náuseas e vômitos, dor no corpo, moleza, cansaço, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo. Pessoal, se um desses sintomas aparecer, você deve procurar um médico para que ele possa confirmar o diagnóstico e dizer se é dengue ou não. Por quê? Pois há outras doenças em que os sintomas são muito parecidos. E não se esqueçam, remédio somente o médico pode indicar. Nós vimos também métodos para a prevenção da dengue. Vamos relembrar quais são aqui na tela? Manter a caixa de água fechada, manter tampados tonéis e barris d'água, lave semanalmente com escova e sabão. Se não houver escova, pode-se usar esponja. Os tanques utilizados para armazenar água. Não esqueçam dos potes de água dos animais de estimação. Encha de areia até a borda os pratos das plantas. O lixo que pode acumular água, sempre dentro de sacos plásticos. E coloque o lixo os sacos plásticos dentro da lixeira, com tampa. Mantenha as calhas limpas e não deixe a água acumular sobre a laje. Bom, pessoal, essas então foram algumas das coisas que nós vimos na aula passada. Tem uma pergunta, vocês estão com o caderno de vocês aí? E as atividades? Não? Então vão lá, peguem as atividades, o lápis e a borracha, pois agora nós vamos corrigir as atividades que nós passamos para vocês. Vamos lá? Bom, nós vamos corrigir a primeira atividade do segundo ano. A dengue é um dos principais problemas de saúde, uma doença febril causada por um vírus. Seu principal meio de transmissão é o mosquito Aedes aegypti, conhecido popularmente como mosquito da dengue. Se desenvolve principalmente em áreas tropicais e subtropicais. Vamos para a primeira pergunta. Marca a resposta certa. Estamos em alerta com uma doença muito perigosa, que é atacada por um mosquitinho. O nome dessa doença é cólera, gripe suína, dengue ou diarreia? Qual é a resposta certa? Isso mesmo, é dengue. Exercício 2. Veja a palavra e complete. Vamos todos ler comigo junto a palavra que está ali dentro do retângulo? Dengue. Muito bem. Então vamos lá. Começa com a letra... Qual letra começa? Isso mesmo, a letra D. As vogais são... Isso, E, U, E. As consoantes são D, N e G. Agora, você vai colorir o número de letras que ela tem. Vamos contar lá no quadradinho quantas letras tem? Junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a palavra dengue tem 6 letras, pinta-se 6 bolinhas. Agora, escreva quantas sílabas tem esse desenho. Esse desenho é o do mosquito. Vamos ver as sílabas? Mosquito. Essas são as sílabas que vão formar a palavra. Então, quantas sílabas tem a palavra mosquito? 3, isso mesmo. Vamos para mais uma? Exercício 4. Temos que ficar atento com estes objetos. Descubra o nome de cada um neste caça-palavras. Então, ali temos alguns nomes e vocês vão achar esses objetos. Vamos lá, o primeiro? Lata, muito bem. O segundo objeto?
pneu. Terceiro, garrafas. Quarto, vaso. E o quinto objeto, lixo. Agora, vocês vão escrever essas palavras ali do ladinho. Então, no número 1, nós vamos escrever lata. Número 2, pneu. Número 3, garrafas. Número 4, vaso. E número 5, lixo. Muito bem, pessoal. Essas foram atividades do segundo ano. Agora, vamos para a atividade do terceiro ano. Bom, como é o mosquito que transmite a dengue? É um mosquito rajado, geralmente escuro, com manchas brancas no corpo. Sua maior característica é a presença de um desenho prateado na parte dorsal do tórax. Ele pica principalmente durante o dia. A fêmea se alimenta de sangue, pois é necessário para o amadurecimento dos ovos. Então, vamos para a pergunta. A fêmea deposita os ovos próximos à superfície da água, nas paredes dos recipientes, vasos, brinquedos, pneus, tanques, garrafas, tampinhas de garrafas, latas e etc. Então, marque com um X o local onde ficam os ovos. Vamos lá? Isso mesmo! Nós temos o pratinho do vaso da flor, o segundo objeto, pneu, garrafa, brinquedo, aquele brinquedo que a gente deixa lá no quintal, esquece? Então, se tiver água, vai servir de criadouro. Outro, tampinha, a lata e o tanque. Nossa, todos! Sim, e nós sabemos que tem muitos outros lugares, né? Então, temos que ficar atentos. Agora, complete. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito? Isso mesmo, a Aedes aegypti. Quem transmite é o mosquito? Fêmea, e é ela quem põe os ovos em recipientes com? Isso mesmo, água parada. E a outra atividade era escrever uma frase criativa contando o que você aprendeu sobre a dengue. Bom, eu tenho certeza que vocês escreveram frases muito criativas e frases importantes, né? Para a gente ter consciência e cuidar da nossa casa para não termos essa doença, certo? Bom, agora nós vamos dar início à nossa aula. Vamos lembrar as 3 palavrinhas principais para ser um grande cientista? Conhecimento, experiência e investigação. Bom, vamos tentar praticar todas elas, né, para sermos grandes cientistas. Crianças, outra coisa, na aula passada eu comentei com vocês que para que a fêmea botasse seus ovos era necessário ter algo muito importante ali. Vocês lembram o que era? Isso mesmo, era a água. Então, esse é o tema da nossa aula hoje. Vamos ver o objetivo? Perceber a importância da água e como utilizá-la de maneira consciente. Bom, nós vamos estar retomando ele no final da aula. Mas eu tenho uma pergunta. Água, para que serve? Vou dar uns minutinhos. Vocês podem conversar com a mamãe, com o papai, com quem estiver aí do teu lado agora. Água, para que serve? Vamos lá? Já estou recebendo algumas respostas. Aqui falaram que é para tomar banho, molhar as plantas, para fazer comida, para os peixes nadarem, para lavar a roupa. Olha, aqui falaram que é para fazer chover. Para os seres vivos viverem. Interessante. E para tomar. Bom, nós vamos estar vendo agora um pouco mais e ver se depois no final a gente conseguiu ver se essas hipóteses estão corretas. Mas vamos lá. Nós vimos que, nós sabemos que a água ela é muito importante, para todos os seres vivos, Porque os seres vivos precisam dessa água para sobreviverem.
né? O corpo precisa-se da água para que, no caso das pessoas, os órgãos funcionarem, né? Porque elas vão precisar da água. Para a gente pensar, para adquirir conhecimento, né? A gente precisa estar ingerindo água, porque ajuda, ó, a gravar na memória. Então, hoje eu trouxe aqui um globo para a gente entender um pouco mais. Observem aqui. Esse globo terrestre, ele representa o planeta Terra. E o planeta Terra, ele é formado por continentes. Então, nós temos aqui o continente da Oceania, o continente asiático, o continente africano, o continente europeu. Aqui embaixo nós temos a Antártida, tá? Que é o Polo Sul, como nós chamamos. E nós temos a América. A América, ela é dividida em 3 partes. A América do Norte, a América Central e a América do Sul, aonde está localizado o nosso país, o Brasil. E aonde será que está localizado o nosso estado? Vamos procurar aqui? Olha, aqui, estão vendo? Paraná. E é onde está localizada a nossa cidade de Ponta Grossa. Bom, além dos continentes, nós também percebemos que tem uma cor aqui que é predominante, se destaca bastante. Que cor é essa? Azul. E geralmente a cor azul nós utilizamos para identificar o quê? A água. Então vejam, além dos continentes, o nosso planeta é composto em sua grande maioria por água, né? Formado por águas dos oceanos, dos mares. Mas oceanos e mares é a mesma coisa? Pensem aí. Isso mesmo, elas têm diferenças. Oceanos são regiões mais profundas. Os mares já não são tão profundos, tá? Então é essa a diferença entre mares e oceanos. Bom, eu trouxe aqui também um aquário para a gente entender essa questão da água, né, dos mares e oceanos, né? Porque quando nós falamos no planeta Terra, o nosso planeta não é formado apenas pela água dos mares, né? Então aqui a gente percebe que aqui no aquário é a água salgada. Então a água salgada é a que está em mais quantidade no nosso planeta. E essa bolinha, ela representa a água doce, tá? Então, ó, vou colocar aqui dentro para a gente ver. Vejam, tem muito mais água salgada do que água doce. Mas é essa água aqui que nós usamos no nosso dia a dia. Porém, essa água não é toda ela que nós usamos, tá? Pois a gente encontra em 3 tipos de água, tá? Então, vamos ver aqui os tipos de água na tela. Nós temos a água potável, contaminada e poluída. Aqui no copo, eu trouxe para vocês visualizarem melhor. Nós temos a água potável, a água contaminada e a água poluída. Existem diferenças entre elas? Isso mesmo, pessoal, existem, tá? A água potável, ela apresenta algumas características importantes, tá? Ela precisa apresentar a característica incolor. O que é incolor? Não tem cor. Ela também tem uma característica chamada insípida. O que quer dizer insípida? Não tem gosto. E inodora. Inodora não tem cheiro, tá? Então, a água boa para beber é quando tem essas 3 características. Ela não tem cor, né? Então, ela é transparente. Ela não tem cheiro e não tem cor. E não tem sabor. A água contaminada. Vejam, no primeiro momento ela parece igual a potável, certo? Isso mesmo. Porém, ela tem diferença, tá?
A água contaminada, ela apresenta, na primeira vista, algumas das características importantes, né? Por exemplo, ela não tem cor, né? Então, ela é incolor. Então, a gente precisa o quê? Usar, às vezes, um microscópio para visualizar um pouco mais a fundo, pois aqui existem micro-organismos que nós não conseguimos ver a olho nu. Então, a gente precisa de um microscópio, desse aparelhinho aqui, tá? Então, ele vai aumentar ali a água muitas vezes para que a gente possa enxergar aqueles micro-organismos que estão ali. Então, se você não sabe de onde vem a água, é preferível não tomar, pois, como eu disse, às vezes pode apresentar micro-organismos aqui que vão causar doenças. E o terceiro tipo? Vamos lá? Esse daqui está representando a água poluída. Bom, já olhando à primeira vista, já vimos que ela não tem a característica de qual? Ser incolor, né? Então, a gente já vê que ela tem uma coloração mais escura. Provavelmente o gosto não deve ser bom, né? Porque a gente observa que tem sujeiras, né? Tem espuma e tem micro-organismos aqui também, tá? Então, a água poluída, ela acaba que não apresentando nenhuma das características, tá? Então, não devemos tomar uma água que esteja com essas características, tá certo? Bom, nós vimos que a água, ela é muito importante, né? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser bem tratada. Ainda mais agora, nessa época que nós estamos passando por um período de estiagem, onde não está chovendo, né? Então, como nós conversamos, a água, ela é muito importante, né? Para os seres vivos, e nós devemos tratar e cuidar bem da água, por quê? Lembra-se que a porcentagem de água doce que existe no nosso planeta, ela é pouca, né? E ainda assim, não é toda ela que podemos tomar, tá? Então, a gente deve sim cuidar e prestar atenção. Mas, como que a gente consegue preservar a água e cuidar da água? Vamos dar uma olhada aqui? A gente precisa praticar algumas atividades para economizar a água. Para que a gente, quando nesses períodos de seca, não sofrermos com falta de água. Então, vamos lá. Olhando lá na telinha. Quando precisar lavar o carro, usar um balde. Muito bem, tá? Porque se nós usamos a mangueira, acaba-se que usa-se mais água, gasta-se mais água. Quando for regar o gramado e o jardim, sempre regar lá pelas 6 horas, 8 horas da manhã. Se não puder ser de manhã, então no finalzinho da tarde, tá? Porque isso evita o excesso de evaporação, ou seja, você não vai precisar regar tantas vezes a sua planta. Não podemos o quê? Lavar a calçada com mangueira. Então, nesse caso, é melhor o quê? Varrer a calçada. E se quiser lavar, use a água da máquina de lavar roupa, né? Assim a gente economiza mais água. Isso o papai tem que ficar atento. Se houver vazamentos em torneiras, em canos, nas descargas do banheiro, elas devem ser consertadas assim que detectadas, tá? Pois assim evita-se muita perda de água. Agora que nós estamos entrando no inverno, a gente gosta do quê? De ficar no banho? Mais tempo. Mas a gente não deve ficar tanto tempo assim lá no chuveiro. Então, nós temos que reduzir o tempo no chuveiro, tá? Então, ao invés de tomar um banho de 10 minutos, tomar um banho de 5 minutos, né? Porque assim você vai economizar bastante água e economiza energia também. Não jogue o lixo no vaso sanitário, pois isso contribui para o aumento do gasto de água. Essa dica é para a mamãe, tá? Na hora que for lavar a louça, junte toda a louça já na pia e passe já a esponja com sabão em toda ela, para quando você for enxaguar, enxágua tudo de uma vez.
Para descongelar carne e outros alimentos. Às vezes as pessoas colocam embaixo da torneira e deixam lá, né? Então é aconselhável o quê? Tirar e colocar na geladeira para que ela vá descongelando. Dessa maneira, não vamos gastar água. Ao lavar vegetais e frutas, utilize uma bacia e use uma escova vegetal para remover a sujeira, tá? Então, coloque-se toda numa bacia, deixa lá um pouquinho de molho e depois com uma esponja você lava para tirar qualquer sujeira, qualquer micro-organismo que possa estar ali, tá? Máquinas de lavar roupas e louças, né? Elas devem ser usadas totalmente cheias, tá? Então, nunca colocar lá 2, 3 peças de roupa para bater na máquina, tá? Então, é melhor juntar mais peças de roupas e colocar dentro da máquina, tá? Assim, nós evitamos gastar água, porque se você lava de pouquinho em pouquinho, você vai ter que lavar o quê? Muitas vezes, tá? Então, lá diminuindo, fica mais fácil. Nós já vimos que a água é importante para os seres vivos, que nós utilizamos elas para várias coisas no nosso dia a dia. Então, vamos dar aqui uma olhada nas nossas hipóteses e ver se o que vocês falaram está de acordo com o que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá dar uma olhada? Bom, ele disse que a água serve para tomar banho. Está certo, né? Então, a água a gente utiliza para manter a nossa higiene, né? Para evitar que possamos ter alguma doença causada por micro-organismos. Lembrando que a água boa para tomar banho é a água potável, tá? É água tratada, cuidado, tá? Molhar as plantas. Nós vimos, né, na telinha anterior, que as plantas precisam da água. Elas são seres vivos, então elas precisam que nós, né, as pessoas, estejam regando elas, tá? Então, sim, serve para molhar as plantas. Lembrando que também molhar as plantas sempre com água potável, sabendo de onde que vem. Para fazer comida. Exatamente, né? A mamãe usa a água para cozinhar o feijão, cozinhar o arroz. Então, a água é utilizada também para fazer comida. Para os peixes nadarem. Exatamente, pessoal. Os peixes precisam, né? Eles são o quê? Seres vivos, eles são animais que vivem aonde? Na água, né? Mas eles podem viver em qualquer tipo de água? Não, né? Para eles, nada melhor do que viver numa água limpa, né? Sem sujeiras, né? Por quê? Para que eles também não fiquem doentes, não morram por problemas por conta da água contaminada ou da água poluída. Para lavar a roupa. E aí, está certo? Isso mesmo. Serve para lavar a roupa, né? A mamãe usa água limpa para a gente estar o quê? Tirando todas as sujeiras, todos os micro-organismos que podem estar presentes na roupa, tá? Então, a água serve sim para lavar a roupa. Para fazer chover. E aí? Será que a água serve para fazer chover? Sim, né? Nós precisamos da água para que então ocorra a chuva, né? Para que ocorra o retorno dessa água para a natureza, para que ela possa hidratar, fazer com que os seres vivos possam utilizar essa água para sobreviverem, né? Para que as plantas possam crescer, possam dar frutos, os animais, né, que precisam da água para sobreviver, igual os peixes, né, os animais aquáticos, precisam de uma água bem tratada, né? Por isso a importância de cuidarmos da água que temos, já que ela é tão pouca, né, a que nós utilizamos, né? Porque a água salgada tem em grande quantidade? Existe em grande quantidade. Porém, para a gente fazer o tratamento dela é muito difícil, tá? Para os seres vivos viverem. E aí? Essa hipótese do nosso colega, tá certo? Isso mesmo, está certo, né?
Como nós falamos e nós vimos na aula de hoje, os seres vivos precisam da água, né? As pessoas precisam da água para que os órgãos, né, para que o nosso corpo funcione, né? Para que o rim possa filtrar o que há de ruim no nosso corpo, para a gente, ó, pensar, né? Porque quando a gente pensa, a gente perde a água, né? A gente desidrata, então a gente precisa se hidratar. Então a água é importante para praticar exercícios físicos também, né? Então a água serve sim para os seres vivos viverem. E para tomar? Exatamente, né? Então os seres vivos precisam da água para tomar, né? Quando nós estamos com sede, né? Quando a gente pratica uma atividade física, a gente precisa se hidratar, né? Então a água serve sim para tomar, tá? Bom, vamos dar uma retomada no que nós vimos e ver se nós alcançamos o nosso objetivo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso globo. Vamos lembrar lá? Então nós vimos que o globo apresenta partes que nós chamamos de continentes, né? Porções de terra, né? Que são os continentes. Vamos lembrar quais são? Falando junto comigo. Nós temos a Oceania, tá? Nós temos a região da Ásia. Nós temos o continente africano. Aqui embaixo, a gente não consegue enxergar, mas ela tem aqui a Antártida, né? Que é o Polo Sul, que nós chamamos, tá? E temos o continente americano. O continente americano, em quantas regiões ele é dividido mesmo? Vamos lembrar lá? América do Norte, América Central e América do Sul, né? Em qual das Américas se encontra o Brasil? Isso mesmo, aqui, ó, na América do Sul. E qual que é o estado que nossa cidade se encontra? Isso mesmo, aqui, ó, Paraná, tá? Então vejam, né? Tem grandes porções de terra, porém, a maior parte do nosso planeta é formado por água, né? E essa água, ela é água salgada, certo? Podemos tomar água salgada? Não, né? Não faz muito bem, tá? E infelizmente, o tratamento para transformar essa água salgada em potável, ela é muito difícil, tá? Porém, nós encontramos uma porção de água no nosso planeta que nós chamamos de água doce. E aonde que se encontra água doce aqui no nosso planeta? Nós vamos encontrar ela no meio dos continentes aqui, em forma de rios, lagos, né? Riachos. Então, é essa água que nós utilizamos para consumir, tá? E é toda a água doce que nós consumimos? Não, né? Porque a água, ela só vai se encontrar em 3 maneiras, né? Em 3 tipos. E quais são os 3 tipos? Potável, muito bem. E essa? Contaminada. E essa? Isso, poluída. E quais são as características da água? Vamos lembrar quais são? Então, para que a água seja potável, boa para beber, ela precisa ser incolor, né? Ou seja, não tem cor, transparente. Ela tem que ser inodora. O que é inodora? Não tem cheiro. E ela tem que ser o quê? Insípida. Insípida, sem sabor, né? Então, quando a gente toma água, nós vamos perceber isso, que ela não tem cheiro, ela não tem sabor e ela não tem cor. Ah, mas eu tô passeando e tô com sede, vou pegar a água dessa pia. Mas você sabe de onde que vem essa água? Bom, se você não sabe, então é melhor não tomar. Por quê? Às vezes ela pode estar contaminada, né? Então a gente olha
nossa, é água potável. Mas se você cheira, às vezes ela pode ter um cheiro, às vezes ela pode ter um gosto diferente, né? Então, no primeiro momento, ela aparenta ser água potável, né? Então, por isso a importância de sempre verificar as 3 características da água, tá? Porque se alguma dessas características não estiver presente, então não tome, tá? Porque lembrando que a água contaminada, às vezes ela pode estar aqui, ó, incolor, mas ela está cheia de micro-organismos que vão causar doenças, tá? Então, se não sabe de onde que vem, então é melhor não tomar, tá? Sempre saber de onde que vem a água. E a água poluída? Bom, está claro, né, que a água poluída não vai apresentar nenhuma das características que nós vimos, né? Então, se a água primeiro que já apresenta essa coloração, já nem vamos tomar, tá? Porque provavelmente as outras características dela, né, não vão estar de acordo com a característica normal da água, tá certo? Bom, então nós vimos, né, a água no nosso planeta, os 3 tipos de água, tá? Então vamos ver se nós alcançamos o nosso objetivo? Perceber a importância da água e como utilizá-la de maneira consciente. Bom, eu acredito e tenho certeza que vocês alcançaram o nosso objetivo, né? Pois vocês foram falando comigo e foram me mostrando a importância da água, né? Agora nós vimos as características, né? Que são importantes também para a gente não ficar doente, né? E maneiras conscientes, tá? Então, vocês podem conversar com o papai e com a mamãe hoje, tá? E ver se vocês estão, tá tudo de acordo com as nossas métodos de economia de água, né? Ainda mais agora, que estamos passando por esse momento de seca. Bom, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. Eu aguardo vocês amanhã, sexta-feira, a partir das 14 horas. Conto com a presença de todos vocês aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza. Beijos e até amanhã! Oi, criançada! Eu sou a Prof. Kelly e hoje vou falar um pouco sobre uma viagem que fiz para entender como surgiu a arte. Na aula passada, nós estudamos o que é arte, lembram? Isso mesmo! A arte é uma manifestação humana. Mas como ela surgiu? Pergunta complicada, não é mesmo? Para entender, eu tive que voltar no tempo, há muito tempo atrás. Observar como viviam os primeiros seres humanos que habitaram a Terra. E eu trouxe algumas lembranças desse período. Vamos ver? Olhem, uma pintura rupestre! O que mais eu tenho aqui? Uma ferramenta! Ah, mas eu tenho uma ideia melhor! Que tal nos teletransportarmos no tempo? Venham comigo! Olha aonde eu estou! Uma caverna! Uma mulher pré-histórica! Vamos falar um pouquinho com ela? Mas antes disso, eu preciso contar para vocês que nesse tempo as pessoas não se comunicavam como agora. Para poder conversar com ela, eu vou usar mais um pouquinho dos meus poderes mágicos. Quem é você? O que está saindo da minha boca? Oi, eu sou uma viajante do tempo!
E eu utilizei meus poderes mágicos para que você pudesse conversar comigo. Você pode contar para os meus amiguinhos como é sua vida? Bom, nós vivemos nas cavernas com as nossas famílias. Moramos em bando. Vivemos da caça e da pesca. Quer? Assadinho, mas podia ter mais um temperinho. Ah, vocês descobriram algo muito importante para o nosso tempo. O fogo. Sim, ele foi muito importante para nós. Com ele podemos nos aquecer, cozinhar nossos alimentos, nos proteger do frio. Hoje, em particular, eu estou aqui para desvendar um mistério com meus alunos. Como surgiu a arte? A arte? O que é isso? Aquilo ali, que está desenhado nas paredes. Aquilo? Sim! E você pode me explicar o motivo para vocês fazerem esses desenhos nas paredes? Nós desenhamos porque acreditamos que os animais se aproximam de nós para a caça. Desenhamos porque acreditamos, é a nossa crença. Tá vendo? Isso é arte. Nós, seres humanos, somos capazes de pensar. Vou te dar um exemplo. E para fazermos essas comparações, vou utilizar alguns elementos da natureza. Dê uma olhadinha nessas imagens aqui no meu celular. Não precisa se assustar. Nós do futuro amamos esse aparelho e tem alguns que usam até demais. A casinha do João de Barro, por exemplo. O animalzinho cria sua casinha, mas não pensem como faz isso. Eles fazem por instinto. Outro exemplo vem do lugar onde eu moro. Olha essa escultura natural que foi esculpida pelo tempo. A chuva, quando cai, não pensou em moldar a pedra e deixá-la dessa forma. Simplesmente aconteceu. Nós, seres humanos, pensamos sobre o que fazemos, assim como vocês, quando desenharam nas cavernas. Acho que entendi. A arte, então, é o nosso pensamento? Sim, é tudo o que pensamos, o que sentimos, a nossa imaginação. Enfim, arte é tudo que a gente sente. E essas pinturas, como vocês fazem? Usamos pedaços de madeira, carvão, tinta de plantas amassadas, a terra e o próprio sangue dos animais que comemos. Que legal! E você pode me ensinar? Sim. Coloque sua mão. Olha que legal! Adorei aprender com você e tenho certeza que meus aluninhos vão amar fazer na casa. Agora quero que você ouça algo aqui comigo.
Que legal! Como se chama isso? No meu tempo, isso se chama música, que nada mais é a mistura de som e silêncio. Eu acho que nós produzimos música, mas de um jeito diferente. Nós ouvimos as ondas do mar, os pássaros, os trovões. Que legal! Bem próximo da natureza. Eu vi que uma hora ali até você pensou em dar uma dançadinha ou não? Dança? É! O que é dança? Dança é a manifestação do corpo com movimentos. E na hora que você estava ali falando da natureza, eu vi que você mexeu o corpo. É a minha vez agora de te ensinar. Posso? Sim. Ah, sim. Eu vou ensinar para você e para quem está do outro lado da telinha. Vamos lá? Vamos lá? Sim. Tum é pé. Pá é mão. Entendeu? Tum é pé. Pá é mão. Muito bem. E aí, vamos juntar. Tum, pá, tum, tum, pá. Aprendeu? Sim, acho que sim. É? Dá pra eu ensinar mais um pedacinho? Vamos lá. Agora é assim. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Tum. Que legal! E vocês aí do outro lado estão conseguindo nos acompanhar? Vamos juntar tudo agora? Vamos? Então vamos lá. Respira. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Mais rapidinho. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Será que se colocar a música a gente consegue acompanhar? Vamos lá. Solta o som. Muito bem, gostei de ver. E você aí do outro lado da telinha, se quiser fazer a música completa, acesse o site da ESME. Adorei. Quer dizer que foi nós que inventamos a arte? Sim, vocês foram os criadores da arte. Devemos muito a vocês. Muito obrigada por inventarem a arte. Mas meu tempo está acabando e preciso voltar. Você quer deixar um recadinho para os humanos do futuro? Valorizem a história. Cada geração contribui para a evolução. E o mais importante, valorizem a natureza, preservem e vivam na simplicidade das coisas. Muito importante o que você disse. Tchau, amiga. E agora eu preciso voltar no tempo. Olha eu aqui de novo. Uau, que legal! Estão vendo quantas coisas aprendemos hoje? Vimos que a arte surgiu na pré-história. Como
é o nome da arte produzida nas cavernas? Arte rupestre. Como eram produzidos as tintas? Plantas moídas, sangue, carvão, terra. A primeira forma de música era produzida com os sons do corpo. Legal, não é mesmo? E eu estou animada para a próxima viagem, para entender melhor sobre a evolução da arte. Estão ansiosos? Porque eu estou. E também quero saber se vocês aprenderam com a aula de hoje. Para isso, acessem as atividades no site da ESME. Até a próxima! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anali e eu vim dar um recadinho para vocês hoje. Na verdade, uma tarefa que vocês vão ter que fazer em casa para nossas próximas aulas. Nós vamos montar uma caixa matemática. Isso mesmo, uma caixa matemática. Então, vocês aí do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano precisam montar essa caixa. Para que ela serve, professora? Para toda hora que a gente for ter aula de matemática, a gente poder pegar o material que está nessa caixa. Daí fica muito mais rápido e muito mais fácil as nossas aulas. Aí vocês não vão ficar perdidos e pode usar o material que tem aí com vocês, tá bom? Então vamos ver o que tem que ter dentro dessa caixa matemática? São coisas básicas que podem ser usadas em qualquer aula de matemática, ok? Primeiro, e o mais essencial, é claro, o material de vocês lá da escola, né? Material lápis, borracha, caneta, lápis. O caderno, de preferência o caderno de quadrinhos, tá? Porque a gente usa muito papel quadriculado, tá? O caderno, o lápis, a borracha. Então, vamos pôr aqui já o caderno, o lápis e a borracha na minha caixa matemática. A régua, tá? Uma régua. Cola. Cola também é importante, porque a gente pode usar a cola para fazer qualquer coisa, né? Então, aqui, ó, a cola, a régua. Se você tiver também oportunidade aí na sua casa de ter durex também, tá? Um durex também é muito importante, ó. Nessas aulas que a gente vai ter pra frente, a gente pode querer colar alguma coisa e o durex é rapidinho, tá? Então vamos pôr o durex na nossa caixa. O que mais precisa, professora? Bem, precisa de material de contagem, pecinhas de brinquedo, ou pedacinhos de EVA colorido que sobraram de algum trabalho que você fez lá na escola. Você pode recortar, fazer vários pedacinhos de pecinhas de vários formatos, tamanhos, e pôr num saquinho plástico, numa sacolinha e guardar também na sua caixa matemática. Então, material de contagem, né? As tampinhas também são material de contagem, você pode usar as tampinhas também para realizar a contagem. Vai ficar na nossa caixa matemática. Ah, claro! Se você não tem tampinhas, não tem pecinhas de EVA, ó, pode ser os grãozinhos de feijão ou de pipoca, né? Que você tem aí na sua casa, que a gente vai poder usar para fazer jogos e contagem e tudo mais. Então, vai também o nosso potinho de feijão. Caixinhas, tá? Caixinhas de diversos tamanhos, diversos formatos que você tenha na sua casa, porque a gente pode usar elas para fazer alguma atividade ou para guardar alguma coisa importante. Vamos colocar as caixinhas lá dentro do nossa caixa. Elástico, claro, se você tiver elástico, né, você pode pôr também. Palitos de sorvete também e pode usar também canudos, né? Canudos coloridos, assim, porque a gente usa bastante canudos coloridos para fazer aqui as atividades. Então, canudinhos, elástico, né? O lápis de cor, não dá para esquecer do lápis de cor, porque o lápis de cor a gente vai usar também para fazer pintura em algumas situações. Então, vamos pôr os nossos lápis. As canetinhas, que são também, se você tiver em casa, não precisa comprar, tá? Se você não tiver, não tem problema. Ela não é tão essencial assim. Tendo lápis de cor, já basta. Dado. O dado, você pode confeccionar igual esse que a professora fez, ó, com caixinha de leite, né? Pode procurar aí algum tutorial na internet para você aprender a fazer, ou aquele próprio dado comprado que a gente usa, né, para fazer algumas atividades, alguns jogos. Então, os dados são um material importante. A fita métrica, se você tiver, se não tiver, não precisa, a gente vai, na aula do metro, a gente vai construir uma fita, então se você não tiver, não precisa. Mas, se você tiver, pode colocar na sua caixa.
fios, barbantes, pedaços de cadarço que você não tem num sapato velho que já não usa mais, né? Barbante também é importante, então vamos pôr, né, o barbante aqui. Números, claro, sem, né? A gente está falando de matemática, tem que ter números. Então você pode fazer papeizinhos, ó, com vários números escritos e guardar lá na sua caixa. Faz bastante, tá? Porque números a gente usa bastante. Então, números é uma coisa que é importante. Pratinhos, né? Pratinhos, pode ser pratinhos desse de bolo que a mamãe tem em casa ou que você foi no aniversário e trouxe para casa, lavadinho, bem bonitinho. Guarda também lá na sua caixa para a gente usar. Se você tiver algum CD velho, também, ó, CD velho serve também com algum material que a gente possa usar para frente, tá bom? Então, um CD, um potinho que você possa guardar qualquer coisa dentro, às vezes precisa de um potinho para guardar algum, ou fazer alguma coisa, uma atividade que tenha um joguinho, então um potinho é importante. Coloca um potinho lá dentro. Se você tiver em casa e puder deixar dentro da sua caixa um relógio que já não se use mais, né? Um relógio velho que você possa estar usando, ou também confeccionar um relógio, né, para você pôr na sua caixa. Então, o relógio. A calculadora, então os alunos do 4º e do 5º ano vão precisar pôr a calculadora dentro da caixa. A do 1º, do 2º e do 3º não há necessidade, mas a do 4º e do 5º vai precisar. E claro, quando eu falo 4º e 5º ano, eu também incluo os alunos da EJA, tá bom? Vai a nossa máquina. E uma caixa, essa aqui é uma caixa bonita que a professora pôs, mas pode ser qualquer caixa pequenininha que você também possa usar para guardar alguma coisa ou para usar para fazer algum jogo, tá? Uma caixa. E um pedacinho de pano ou uma toalhinha velha, qualquer coisa que você possa usar para a gente fazer de plano, para a gente trabalhar no plano com ela, tá bom? Qualquer cor, qualquer tamanho serve. Ok? Então, essa é a tarefa para você. É muito importante que você monte essa caixa para as nossas aulas, tá bom? Porque assim a gente vai poder usar os materiais que estão aqui com bastante facilidade durante a aula. Combinado? Então monte a sua caixa aí, que a gente vai querer ver e você vai precisar dela, ok? Ó, um beijão e até as próximas aulas. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a história que eu vou contar se passou no meio de uma floresta há muitos e muitos anos atrás, onde no planeta só existiam animais. E a história é: qual o sabor da lua? Isso mesmo, os animais estavam na floresta, todos querendo saber qual era o sabor da lua. Eles achavam a lua a coisa mais linda. E então, todas as noites, eles ficavam lá, olhando para aquele céu estrelado, aquela lua enorme, e se perguntando: qual o sabor da lua? Será que a lua é doce? Será que a lua é amarga? Será que a lua é azeda? Ou será que ela tem sabor de queijo? Todo mundo queria saber o sabor da lua. Mas como que eles iam chegar lá no topo da montanha e pegar um pedaço da lua para provar? Ninguém sabia como. Até que um dia uma tartaruga, como sempre, a tartaruga, um bicho tão inteligente, decidiu que ela ia escalar a mais alta montanha para ficar bem pertinho da lua. E então ela deu aquela espreguiçada, colocou uma patinha para fora, outra patinha, outra patinha, outra patinha e saiu caminhando em direção à mais alta montanha para ficar pertinho da lua. E quando a tartaruga ia subindo aquela montanha, a lua, olhando lá de cima, pensou: já sei! Ela está querendo brincar de pega-pega
E então a lua pegou o ó e plim, subiu um pouquinho. Mas como a tartaruga é um animal muito inteligente, ela já sabia que ela não ia conseguir alcançar a lua sozinha. Então, ela decidiu chamar um outro animal da floresta para ajudar. E ela olhou, até que ela achou um animal que era grande, muito grande, pesado, tinha uma tromba enorme. Você já sabe que animal que é? Isso mesmo! Um elefante! E então a tartaruga chamou o elefante para ajudar. Elefante! Venha me ajudar! Venha me ajudar! Venha me ajudar! Venha me ajudar! E o elefante subiu na montanha, subiu na tartaruga e esticou a sua tromba. Só que a lua, plim, subiu mais um pouquinho. E então a tartaruga, sábia como é, decidiu chamar um outro animal que também fosse grande, alto, para ajudar. E ela escolheu e achou um animal que tinha um pescoção enorme. Você já sabe qual é? Isso mesmo! A girafa! E então ela gritou: girafa! Venha me ajudar! Venha me ajudar! Venha me ajudar! E a girafa subiu na montanha, subiu na tartaruga e esticou seu pescoção. Só que a lua, plim, subiu mais um pouquinho. A tartaruga, então, como a inteligência dela é muito grande, decidiu chamar um animal que fosse feroz, já que não estava dando certo pelo tamanho, então que fosse pela brabeza. E então ela decidiu chamar o animal mais feroz da floresta, o rei de todos. Aposto que você já adivinhou. Isso mesmo, o leão. E então ela gritou: leão, venha me ajudar, venha me ajudar, venha me ajudar, venha me ajudar. E o leão subiu na montanha, subiu na tartaruga, subiu no elefante, subiu na girafa e colocou para fora toda a sua brabeza. Só que a lua... Isso aí que é brabeza! Pegou e ó, subiu mais um pouquinho. A tartaruga então decidiu chamar um animal que conseguisse saltar para pegar a lua quando ela fosse tentar subir mais um pouquinho. Então, a tartaruga decidiu chamar um animal que pula, mas não um animal que pula assim do chão, porque o chão é baixinho. Ela decidiu chamar um animal que conseguisse pular entre as árvores. Você consegue adivinhar que animal é esse? Muito bem! O macaco! E só o macaco poderia saltar e ficar pendurado na lua, não é mesmo? Então ela chamou: macaco! Venha me ajudar! Venha me ajudar! Venha me ajudar! Venha me ajudar!
E o macaco subiu na montanha, subiu na tartaruga, subiu no elefante, subiu na girafa, subiu no leão. E quando o macaco chegou bem lá em cima, ele deu um salto bem forte. Ai, mas não foi suficiente para pegar a lua. A lua pegou aí, subiu mais um pouquinho. Ai, mas sabem a verdade? É que a lua já estava ficando cansada. Cansei. Não quero mais brincar, não. E vocês não vão acreditar. Faltou só um tantico assim para conseguir alcançar a lua. Foi aí que a tartaruga pensou. Que animalzinho será que cabe aqui para chegar até a lua? Você consegue adivinhar? A formiga não, a formiga é muito pequenininha. Também não. Isso mesmo! O rato! E então ela chamou: rato! Venha me ajudar! Venha me ajudar! Venha me ajudar! E o rato subiu na montanha, subiu na tartaruga, subiu no elefante, subiu na girafa, subiu no leão, subiu no macaco. E quando o rato chegou lá em cima, ele ficou bem paradinho, assim. A lua pensou: meu Deus, o que está fazendo esse rato aí tão parado assim? E o rato lá, paradinho. E quando a lua menos esperou, o rato pegou e pegou um pedaço da lua. E o rato deu um pedaço da lua para todos os seus amiguinhos animais, para que todos pudessem provar a lua. Deu um pedaço para o macaco, um pedaço para o leão, um pedaço para a girafa, um pedaço para o elefante, um pedaço para a tartaruga. Você também quer um pedaço? Pega aí! E agora que você também pegou um pedaço da lua, vamos provar junto com todos os outros animais? Mas tá muito bom! E era o que todos os animais achavam a lua a coisa mais deliciosa que eles já tinham provado. E você quer saber que sabor que a lua tinha? Pois a lua tinha sabor daquilo que cada animal mais gostava. Para o macaco, tinha sabor de... Muito bem, banana. Para o elefante, tinha sabor de... amendoim. Para o leão, tinha sabor de carne. Para a tartaruga, tinha sabor de alface, couve, folhas. Para a girafa, tinha sabor de folhas. Para o rato, para ele tinha sabor de queijo. Sabe que se eu provasse a lua um dia, a minha lua ia ter sabor de pipoca. Eu amo comer pipoca, ainda mais aqui, ouvindo uma história como essa. E para você, que sabor a lua tem? Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude.
Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Tamires Kelinski Venuca e eu estudo na Escola Frei Elias William. Hoje eu irei declamar o poema que eu escrevi. A Joaninha, se você fosse minha. Ah, Joaninha, se você fosse minha, tudo seria muito divertido. Brincaríamos com uma florzinha num campo bem florido. Ah, Joaninha, se você fosse minha, brincaríamos num quintal. Eu contaria todas suas pintinhas. Isso seria tão legal. Ah, Joaninha, se você fosse minha, tudo seria bem diferente. Eu te levaria para minha casinha e te daria um belo de um presente. Tchau, tchau, pessoal! O corpo que eu vou falar, você adivinha as partes do corpo que eu vou falar. Vamos lá, vamos ter várias cores. Os braços ou a mão? Vamos ouvir mais uma vez. Você tem várias cores, as adoro. Abre o espaço em menos de um segundo. A mão. Abre. Os olhos, filha. Ah, os olhos. Já sabem, né? Os olhos. É